Jó viveu essa experiência no capítulo 19, a partir do verso de número 22. Aliás, vamos ler a partir do verso 25 mesmo, depois a gente volta, tá bom? Jó 25, 27 diz assim: porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Vamos orar e manter a sua Bíblia aberta. Ó Deus, nós somos gratos pelo privilégio de nos reunirmos como igreja e de sabermos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que cuida, que sustenta, é um Deus que transforma a situação, é um Deus que renova as esperanças, é um Deus que sustenta, que perdoa, é um Deus presente acima de toda e qualquer situação. Por isso, Pai, nós queremos agradecer o Teu nome, porque fomos movidos para a Tua casa nesta noite, para Te adorar em espírito e em verdade, não obstante as lutas internas que cada um pode estar enfrentando. No entanto, ó Deus, com a convicção de Te adorar em espírito e em verdade. Abençoa as crianças que vieram à Tua casa nesta noite, trazido, ó Deus, por seus pais, por avós. Nós somos gratos porque elas também estão aprendendo o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Também pedimos a Tua bênção para aqueles que não puderam estar conosco, e somos gratos ao Senhor pelo privilégio de ofertarmos, de dizimarmos, de colaborarmos com a obra do Senhor neste mundo tenebroso. Sustenta a Tua igreja e abençoa cada um que está aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A igreja pode sentar, irmãos, e mantenha a Bíblia aberta em Jó capítulo 19. Irmão, se você não leu, deveria ler, ou pelo menos dar uma pesquisada, uma olhada, uma meditação, né? Aquela poesia extraordinária de Castro Alves sobre vozes da África. E ele começa dizendo: ó Deus, onde estás que não me respondes? Ele disse: há mais de 2000 anos eu lanço meu grito, mas que estrela, que universo, que planeta, que parte do mundo tu te escondes, que não me respondes. Irmãos, esta experiência, a Castro Alves olha para o continente africano e também cita a Ásia, ele cita a Europa, quando o continente está sendo literalmente devastado, carregado como pessoal, como escravo. E então ele, ao olhar os navios negreiros, ele começa e faz essa poesia, e ele vai começar dizendo: ó Deus, onde estás que não me respondes? É difícil observar a situação sem poder fazer nada, mas lança esta oração: ó Deus, onde estás que não me respondes? E aí, quando Cristo na cruz, ele disse: Deus meu, porque me desamparaste? Era como se Deus tivesse virado, meneado o rosto, e o Cristo tivesse ficado na cruz por causa dos nossos pecados. Você vai no Salmo 116 e você tem uma declaração de amor, quando o salmista disse: eu amo o Senhor, porque Ele se inclinou para mim os seus ouvidos. Eu amo o Senhor porque Ele respondeu às minhas orações, porque laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, e eu caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, e o Senhor me ouviu. Ele disse: livrou os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda, e a minha alma da morte. Então andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Ele disse: eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. E ele começa esse Salmo 116 com essa declaração: eu amo o Senhor, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Ele disse: me respondeu. Então eu vou invocar o Senhor, porque laços de morte me cercaram, mas Ele continua firme e inabalável no Senhor. Eu tenho visto pessoas em nossos dias, procura o pastor e diz: pastor, Deus não me ama. Se Deus me amasse, não teria permitido eu passar por esta ou por aquela situação. Não é o quanto Deus te ama, porque se você fizer, Deus ama. Se não fizer, Deus continua amando.
mas as circunstâncias, as provações, as lutas, elas apontam para o altar de Deus. Quando a Bíblia diz assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele me respondeu. Então é preciso que na luta, na angústia, na provação, eu volte os olhos e o coração para a direção, ao altar do Senhor. As lutas e provações apontam o caminho do altar e muitos se revoltam. Tem muitos que dizem: por que o Brasil passa por isso? Porque o mundo passa por esta situação. E aí começa a citar as calamidades que estão acontecendo no mundo. A Bíblia diz que o ímpio é deixado na terra por dia das calamidades. E as calamidades não é de hoje, é desde sempre. Desde que o homem pecou, a calamidade ela vem fazendo parte do dia a dia, da vida. Na primeira família, um filho mata o outro. E aí de lá para cá, essa calamidade ela vem tendo uma escalada assustadora. Mas você vai em 1 João 5,19, diz: olha, uma parte, nós somos de Deus, o mundo jaz no maligno. Então essas calamidades acontecem. E Jó é alguém que enfrenta isto de uma forma assustadora, porque Jó perde os 10 filhos, perde os bens, perde a saúde. Vem alguns amigos, ficam do lado dele 3 dias, não falam nada. Foi o melhor conselho que eles deram, foi ficar em silêncio. E de repente, um a um, começa a acusar Jó, começa a trazer palavras, começa a dizer. E neste capítulo 19, parece que há um espaço no conselho, e Jó então começa a narrar o seu drama. E ele vai dizer: olha, eu sou um estranho para minha esposa, ela não suporta nem sequer o meu hálito. E diz: as crianças zombam de mim quando eu tento me levantar e eu vou cambaleando. Meus empregados me abandonaram. E diz: tudo se inflamou contra mim. Os que se abrigaram na minha casa, diz o verso 15, e as minhas servas me têm por estranho e vim a ser estrangeiro aos meus próprios filhos. Ele continua dizendo no verso 16: eu chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe a eu mesmo para que ele me atenda. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Os irmãos dele o abandonaram. Ele disse: até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim, porque ele está como embriagado, tentando se equilibrar, tal era a enfermidade. Verso 19: todos os meus amigos e íntimos me abandonaram, até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes, só sobra a gengiva. E de repente, verso 21 diz: compadecei-vos de mim, amigos meus. São os 3 que vieram. Ele disse: compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Outras partes ele diz: olha, o poderoso me tocou e eu não sei porquê, eu estou sofrendo e eu não sei qual a razão. E se você vai lendo a Bíblia, você descobre que de certa forma Deus coloca o inimigo para fazer Jó passar pela prova, e Deus o sustenta. Deus não permite que ele vá além. É Deus quem segura. Quando ele pede para tocar a vida de Jó, Deus não permite. Mas a fé cristã de hoje, a minha fé, a sua fé, tem que ir além um pouco mais. E se ela não estiver no que Jó vai falar, então a sua fé é nula. Porque nós não fomos chamados, como diz alguns, só para ser vitoriosos. É claro que a Bíblia diz que graças a Deus que em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Mas isso não está dizendo que se não tenha luta, provação e adversidades, ou até que se enfrente a calamidade, porque nesse campo da angústia, dor e sofrimento, ele pede para os amigos ter misericórdia. Mas olha o que Jó vai dizer a partir do verso 22: porque me perseguis como Deus me persegue. Ele reconhece que é Deus e não cessas de devorar a minha carne. Agora olha só: quem me dera
que fosse agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. E diz: quem me dera que fosse escrito com penas de chumbo em rochas eternas o que? Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido em meu corpo, em meus olhos, eu verei Deus. Dentre todas essas calamidades, Jó está com uma certeza: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E ainda que eu morra, revestido o meu corpo em minha pele, eu verei Deus. E ele queria que isso fosse escrito e ficasse para a eternidade, que com pena de chumbo e em rochas eternas fosse escrito o que? Escrito essa declaração de fé, a partir do verso 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, além das tuas lutas, além das tuas provações, o cristão precisa saber que o seu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Se isso não for verdade, a vida é vã. Diz Paulo aos Coríntios: se a nossa fé se limita apenas a esta vida, então nós somos os mais miseráveis entre todos os homens. E a fé que uma boa parte do cristianismo está sendo pregada é uma fé que se reduz aqui. É só você ter, é só você conquistar, não é você ser, é você ter. E a luta, o desespero pelo ter, pelos bens materiais. A igreja está sendo esse balcão de venda e de conquista de bens materiais. E a Bíblia diz assim: olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Os bens materiais, eles se tornam em bênção quando eles não são colocados em primeiro lugar na nossa escala de valores. Não é proibido ter bens, mas a religião não é para buscar bens. A religião é um ato de gratidão ao Deus que em Cristo nos liga e nos coloca em plena comunhão com Ele. É um Deus que, mesmo que se morra, você vai habitar com Deus. Por isso Paulo diz: olha, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer só é lucro se o viver foi Cristo. Se o viver não foi Cristo, então o morrer não é lucro. Então como é que nós temos uma fervura no mundo cristão, que é uma vida apenas de conquista, que não tem provação, que não tem luta, que não tem enfermidades, etc, que tudo está muito certo, você determina a tua posse, você ordena? Não. A Bíblia diz que Jó é um homem fiel, íntegro e temente a Deus. No entanto, é alcançado por uma calamidade. A mulher dele vai dizer: abandona o teu Deus e morre. E Jó diz: recebemos o bem, porque não o mal também. Ou seja, o Jó não se desvia da sua fé. Os amigos o acusam de tudo, e ele vai dizer: na verdade, Deus me tocou, e eu não sei porquê. Mas quem me dera fosse escrito em rochas eternas e com penas de chumbo. A primeira declaração de fé é que eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a rocha, sobre a terra. Isso acontece quando você começa a ler a partir do capítulo 40 de Jó, quando Jó começa a orar, e a Bíblia diz que Deus muda a sorte de Jó enquanto ele orava. E a Bíblia diz que Jó vai dizer: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A Bíblia diz que vários amigos vêm visitá-lo e traz bens. A Bíblia diz que Jó tem novamente 10 filhos, e que Jó reconquista tudo que havia perdido. E ele diz: Senhor, eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, a fé cristã deve nos levar a fazer a seguinte declaração: apesar de tudo, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A segunda declaração é: eu sei que ele virá. Verso de número 26. Depois, revestido este meu corpo em minha pele, em minha carne, eu verei Deus. Cristo virá. A Bíblia promete que Jesus Cristo virá. Apocalipse 1, a partir do verso 7, diz que eis que ele virá com as nuvens e todo olho verá. Hoje há uma neblina para que se não tenha a expectativa da volta de Cristo, porque essa neblina, ela impede você pensar na eternidade, pensar na volta de Cristo, pensar no juízo de Deus.
você começa a pensar só nos bens do aqui e do agora. Aí a religião cristã volta-se para isso, por falta de leitura bíblica. Então a vida é voltada para o aqui e para o agora. E aí você esquece que Jesus Cristo virá. E a Bíblia diz: eis que vem com as nuvens. E agora Jó vai dizer: Senhor, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele disse: e que em meus olhos eu verei Deus. O que ele está dizendo é: mesmo que eu morra, mesmo que eu seja consumido pelos vermes da terra, ele disse: um dia eu verei Deus. A vida do crente, ela vai além dos 90, dos 110 anos. A vida do crente vai além do aqui e do agora. A gente vai aí aos 110, 115 e depois parte para a eternidade. E a Bíblia conta uma história que alguém produziu tanto, plantou tanto, colheu tanto, depois descansou e disse: regala-te, porque tu tens tudo. E a Bíblia diz assim: nesta noite pedirão a tua alma, e o que tens a oferecer? Então nós precisamos ver de tal forma que, se Cristo nos chamar, ele disse: nós vamos ver Deus. A gente ficou um tempo bom aqui na terra, um tempo razoável, usufruímos de tanta coisa boa. De repente as trombetas tocaram e a gente subiu. E aí o que aconteceu lá? Ele disse: primeira coisa, você vai ver Deus. Depois o verso de número 27: vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. E aí ele já vai dizer: e de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Era como se Jó estivesse já com saudade da eternidade. Ele diz: o sofrimento foi tanto, e ele lamenta várias situações. Os amigos aconselham de forma errada, na maioria dos conselhos, e Jó pede para que eles ficassem um pouco em silêncio, e ele vai descrevendo o que Deus faz. Ele diz: olha, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, mas quem me dera que isso fosse escrito em rochas eternas e com penas de chumbo, porque o cristianismo e a nossa fé não se limita apenas a esta vida. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, irmãos, é interessante, porque os irmãos estavam perdendo estas convicções que Jó tinha. E ele vai dizer: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes com respeito aos que morrem, porque ressoada a trombeta de Deus, Jesus Cristo virá, trazendo com ele os que morreram. E ele disse: depois nós, os vivos, seremos transformados. Ele disse: estaremos ou iremos para o encontro dos seus ares, e estaremos para sempre com o Senhor. E aí no verso 17 ele diz: então, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Nós cantamos, nós oramos, nós nos encontramos, nós testemunhamos, nós evangelizamos, nós falamos de Cristo. No entanto, é preciso que se mantenha a convicção de fé, que o seu Redentor vive, que um dia ele se manifestará sobre a terra e que você vai vê-lo pessoalmente. Se isso não fizer parte da vida cristã, é uma fé que se esvai com o tempo. E é por isso que alguns vão dizer: olha, parece que Deus não me ama, ou pelo menos não me ama o suficiente. E a Bíblia diz assim: com amor eterno eu te amei. Ainda que se ande pelo vale da sombra e da morte, não se deve temer, porque o Senhor está conosco. E disse: é o Senhor quem prepara a mesa na presença dos adversários, unges a nossa cabeça com óleo, o cálice transborda, e a bondade e a misericórdia certamente nos seguirão todos os dias, e ainda habitaremos na casa do Senhor, diz o Salmo 23. Como é que alguns cristãos, alguns membros de comunidades se esquecem disso? Porque a fé fica uma fé no tempo, no aqui e no agora, uma fé que não aponta para a eternidade, uma fé que não aponta para o Redentor que vive, uma fé que não aponta para a vinda do Senhor, uma fé que não aponta para a ressurreição, porque um dia nos encontraremos com o Senhor nos ares. Ele disse assim: estaremos para sempre com o Senhor. Se Castro Alves lança sua poesia desesperadora para dizer: ó Deus, onde estás? E em que parte tu te escondes do universo e que não me respondes? Uma oração que já dura 2000 anos. O profeta diz assim:
Eu, porém, olharei para o Senhor. Miqueias 7,7. Eu, porém, olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Se Jeremias 33,3 diz: invoca-me e te responderei, e anunciarei coisas grandes e ocultas e que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ainda que se enfrente os vales e a fé é provada, e disso na verdade é uma chance de crescermos um pouco mais. Se você ler o Salmo 119, o verso 71 e o verso 50, o salmista chega a dizer: foi-me bom ter passado pela aflição, para que, olha só, o verso 71, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Vários cristãos de comunidade hoje não podem falar esse verso, porque diz: é só você determinar e tomar posse que você não passa por isso. O salmista diz: não, foi bom eu ter passado por isso, porque eu aprendi os mandamentos ou as ordens do Senhor. E disse: foi bom, porque eu voltei para isso. Agora, olha o que diz o verso 50, vê se você consegue colocar aí, o verso 50 do Salmo 119. Você sabia disso? Que bom que você veio hoje. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Cristão sem lei, a palavra de Deus, é um cristão que vai se esvaindo, que vai enfraquecendo na fé. A leitura da Bíblia, ela é essencial. A meditação é essencial. A oração é essencial. O que me conforta na minha angústia é que a tua palavra me vivifica. Se não lermos, não tem conforto, não tem consolo. Que Deus nos abençoe, que a sua fé vá além do seu dia a dia. Ou seja, traga com você essa convicção: o seu Redentor vive, por fim ele virá e você vai vê-lo pessoalmente. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, foi bom vir à tua casa nesta noite. Nós somos gratos ao teu nome, porque a tua graça é melhor do que a vida. Nossos lábios te louvam. E, ó Deus, nós queremos agradecer o privilégio de ouvir a tua voz, de ler a tua palavra, de meditar em tua palavra, de sermos, ó Deus, orientados pela tua palavra, e que tenhamos, ó Deus, a mesma convicção de teus servos do passado, que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e que nós o veremos em nossos próprios olhos. Seja Deus gracioso para conosco e responda cada ansiedade e expectativa de cada coração que veio à tua casa nesta noite. O Senhor conhece quais as lutas que estão enfrentando, mas que a tua misericórdia e graça restauradora seja patente em cada mente e coração. E a só Deus, que a tua paz, que excede todo o entendimento, teu amor e a presença de Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a consolação e a paz do teu Espírito seja conosco hoje e com todo o teu povo pelos séculos dos séculos. Amém. Independente, querido, da circunstância qual você passa, boa ou ruim, mas que você passe por ela rompendo em fé, de fé em fé, tendo a certeza de que Deus está sob o controle de todas as coisas.